A caneta ficou parada entre os dedos de Helena por 2 segundos antes de tocar o papel. Do outro lado da mesa, Marcelo não levantou os olhos. Tinha as mãos juntas, os polegares se esfregando num movimento curto que ele fazia sempre que queria parecer calmo. Ao lado dele, Vanessa mantinha a bolsa vermelha sobre o colo e um sorriso pequeno demais para ser chamado de sorriso. Helena conhecia aquele tipo de expressão. Era o sorriso de quem já tinha começado a comemorar por dentro. O advogado empurrou a última folha na direção dela e disse que faltava apenas uma assinatura. Helena apoiou a outra mão sobre a barriga. Ainda não dava para perceber a gravidez por baixo do vestido largo. E aquela era uma das poucas coisas que ainda pertenciam só a ela. Marcelo finalmente ergueu o rosto. Você quer mais tempo? A pergunta parecia gentil. Só parecia. Helena olhou para ele. Depois para a folha. Para quê? Marcelo apertou os lábios. Para pensar. Vanessa mexeu o ombro, quase sem perceber. Helena viu. Eu pensei durante 8 anos. Marcelo. Acho que já deu. Ela assinou. O risco da caneta foi curto. Nada explodiu. Ninguém levantou da cadeira. Não houve música triste, nem grande discurso, nem pedido de última hora. Só o som do papel sendo recolhido, e foi isso que mais incomodou Marcelo. Ele tinha passado as últimas semanas preparado para ver Helena implorar, discutir, pedir explicação mais uma vez. Talvez até acusá-lo na frente de todo mundo. Era nisso que ele tinha se apoiado para justificar a própria decisão. Dizia a si mesmo que ela era emocional demais, dependente demais, incapaz de aceitar que o casamento tinha acabado. Só que Helena se levantou como se tivesse acabado de resolver uma conta atrasada. Vanessa também se levantou. Espero que você fique bem, disse ela. Helena pegou a pasta bege sobre a mesa e ajeitou a alça da bolsa no ombro. Você espera mesmo? Vanessa inclinou a cabeça. Claro. Helena soltou um sorriso sem calor. Então tenta não comemorar antes de eu sair do prédio. Marcelo virou o rosto na direção de Vanessa. Foi rápido. Quase nada. Mas Helena viu também. Ela saiu da sala sem esperar resposta. No corredor do fórum, o ar parecia mais frio do que deveria. Helena andou devagar porque, desde que descobrira a gravidez, qualquer manhã, sem comer direito, cobrava o preço no corpo. Parou perto de uma janela. Encostou 2 dedos no vidro e fechou os olhos por um instante. Não chorou. Tinha chorado o suficiente antes daquele dia. Chorou quando encontrou a primeira mensagem apagada pela metade no celular de Marcelo. Chorou quando ele disse que Vanessa era só a diretora de comunicação da empresa. Chorou quando percebeu que a mãe dele já sabia. Chorou na noite em que Marcelo chegou em casa às 2 da manhã e, em vez de inventar uma desculpa, simplesmente perguntou quanto tempo ela pretendia continuar fingindo que os dois ainda tinham alguma coisa. Depois disso, alguma coisa dentro dela ficou quieta. Agora, presta atenção nessa parte. Porque a pergunta que Helena carregava naquele corredor não era se Marcelo ainda amava Vanessa. Essa resposta ela já tinha. O que ela ainda não sabia era por que Vanessa parecia tão nervosa sempre que alguém mencionava o nome de Augusto Valença. E se você chegou agora, me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. E já aperta para se inscrever, porque a assinatura desse divórcio parece o fim. Mas é justamente aqui que essa história começa a virar. Helena voltou a andar. Na saída do prédio, encontrou Lívia esperando perto da escada. Lívia era sua amiga desde a faculdade e tinha sido uma das únicas pessoas que não tentou dizer o que ela deveria fazer. Ela só perguntou, você assinou? Helena ergueu a pasta. Assinei. Lívia olhou por cima do ombro dela. E ele, ainda está lá dentro. Com ela, Helena assentiu. Lívia fechou a boca por um instante, segurando o comentário que claramente queria fazer. Você quer que eu fique? Não. Tem certeza, tenho. Lívia olhou para a barriga de Helena. Depois voltou para os olhos dela. Ele ainda não sabe. Não. Helena. Hoje não. A amiga deu um passo mais perto. Eu não estou dizendo para você voltar. Deus me livre. Tô dizendo que esse filho também é dele. Helena apertou a pasta contra o corpo. E Usae,
Então, por que não contou? A resposta veio antes que ela pudesse polir. Porque eu precisava descobrir se ele ia escolher ficar sem achar que tinha alguma coisa me prendendo a ele. Lívia ficou em silêncio. Helena olhou para a porta do fórum. E ele escolheu. A amiga não insistiu. Alguns metros atrás. Dentro do corredor. Vanessa ouviu apenas a última frase. Ela tinha saído da sala dizendo que precisava ir ao banheiro. Na verdade, queria conferir se Helena estava mesmo indo embora sozinha. Não suportava a ideia de alguma cena inesperada na porta. Algum parente, algum advogado diferente. Qualquer coisa que estragasse a sensação de vitória. Quando escutou Helena dizer que Marcelo tinha escolhido, Vanessa deveria ter relaxado. Mas não relaxou. Porque Lívia respondeu. Então pelo menos deixa o Augusto cumprir o que prometeu. Vanessa parou. O rosto dela mudou antes que pudesse impedir. Augusto. Aquele nome. Ela deu 2 passos para trás. Quase esbarrando numa funcionária que passava com uma pilha de pastas. Desculpa, murmurou. O celular surgiu na mão dela no mesmo instante. Abriu uma conversa antiga. Nenhuma foto. Nenhum nome completo. Só uma letra A salva como contato. Digitou. Ela já saiu. Você falou com ele. Apagou. Digitou de novo. Helena sabe de alguma coisa. Apagou também. Vanessa guardou o celular. Não podia escrever aquilo. Não ali. Não naquele dia. Quando voltou para a sala, Marcelo estava em pé perto da mesa, olhando a própria aliança. Você demorou, ele disse. Tinha fila. Marcelo tirou a aliança do dedo. Vanessa observou o gesto com atenção demais. Finalmente falou, tentando sorrir. Ele não respondeu. Marcelo, o que você está arrependido? Ele colocou a aliança no bolso. Não começa. Vanessa cruzou os braços. Eu só fiz uma pergunta. E eu não quero passar o primeiro minuto depois do meu divórcio discutindo. Comigo ou com ela, Marcelo virou o rosto. Vanessa deu uma risada curta. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Vanessa. Para. Você ficou olhando para a porta depois que ela saiu. Eu fui casado com ela por 8 anos. E eu fiquei escondida por quase 2. A frase saiu mais alta do que ela pretendia. O advogado, que ainda guardava os documentos, ergueu os olhos. Marcelo esperou alguns segundos antes de responder. Isso foi escolha sua também. Vanessa travou. Ele pegou o paletó. Você. A gente não ia almoçar depois. Marcelo. Ele parou na porta. Vanessa diminuiu a voz. Não vai atrás dela. Marcelo soltou um riso sem humor. Você acha mesmo que eu preciso receber ordem sobre isso hoje? Eu acho que você ainda não entendeu quem ela é. Ele se virou devagar. O que isso quer dizer? Por um segundo, Vanessa soube que tinha falado demais. Então mudou a expressão. Quer dizer que ela sabe fazer você se sentir culpado. Marcelo encarou Vanessa mais um pouco. Não foi isso que pareceu. E saiu. Vanessa ficou sozinha. A mão dela entrou na bolsa e encontrou um envelope pequeno, dobrado 2 vezes. Ela não abriu. Conhecia o conteúdo. Era uma cópia de uma carta que jamais deveria ter chegado até Helena. Uma carta escrita 6 anos antes. Na calçada, Helena já tinha dispensado Lívia. Ele vai chegar em 5 minutos, disse Helena. Eu ainda não entendo por que você não deixou ele entrar com você. Porque esse divórcio era meu. Lívia tocou de leve no braço dela. Você sempre faz isso. Isso o quê? Espera até a casa pegar fogo para pedir um copo d'água. Helena quase riu. Que imagem bonita. Você entendeu. Entendi. Lívia hesitou antes de ir. Não deixa o orgulho virar outra prisão. Helena ficou olhando enquanto a amiga atravessava a rua. A palavra orgulho doeu porque era verdadeira. Durante anos, Helena preferiu engolir dúvida a parecer insegura. Quando descobriu que Marcelo passava tardes demais com Vanessa, não perguntou de imediato. Quando viu que os extratos de uma conta antiga da empresa tinham desaparecido do escritório de casa, não falou nada. Quando a sogra começou a tratá-la como alguém que já estava de saída, ela decidiu que não daria o prazer de reagir. Helena confundia dignidade com silêncio. E Vanessa soube usar isso. Um carro preto parou junto ao meio-fio, não era ostensivo, mas chamava a atenção pela presença.
O motorista desceu primeiro e abriu a porta traseira. Helena não se mexeu. A porta do outro lado abriu. Um homem de cabelos grisalhos saiu devagar. Alto, terno escuro sem gravata, passos firmes apesar dos 60 e poucos anos. Havia nele uma espécie de autoridade que não precisava de segurança ao redor para ser percebida. Augusto Valença. Helena sentiu os ombros endurecerem. Ele parou diante dela. Você tá pálida. Bom te ver também. Augusto olhou para a pasta na mão dela. Terminou. Terminou. Ela assentiu. Mas não tentou tocar nela. Quer ir para casa? Helena demorou. Não sei se ainda chamo aquilo de casa. Augusto baixou os olhos por um instante. Então a gente chama de outro nome até você decidir. Helena quase respondeu. Foi quando escutou a voz de Marcelo atrás dela. Helena. Ela fechou os olhos por meio segundo. Augusto virou primeiro. Marcelo estava no alto da escada do fórum. Vanessa surgiu logo depois. E parou. Não foi surpresa comum. O corpo dela ficou imóvel de um jeito estranho. Como se tivesse reconhecido um perigo que os outros ainda não enxergavam. Marcelo desceu 2 degraus. Senhor Valença Augusto não sorriu. Marcelo. A forma como disse o nome fez Vanessa apertar a alça da bolsa. Helena percebeu. Marcelo olhou de Augusto para a ex-mulher. O que o senhor está fazendo aqui? Augusto respondeu sem pressa. Vim buscar. Lá. Marcelo franziu a testa. Buscar a Helena. Foi isso que eu disse. Vanessa desceu 1 degrau. Talvez seja melhor a gente ir. Marcelo nem olhou para ela. Você conhece. A Helena... Augusto voltou os olhos para Helena. Conheço há mais tempo do que você imagina. Helena sentiu a frase bater no lugar errado. Augusto. Ele percebeu o aviso. Não vou falar nada que você não queira. Marcelo soltou um riso baixo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Helena finalmente virou para ele. Não está acontecendo nada que seja problema seu. A mandíbula dela se moveu. A gente acabou de sair de uma sala onde terminou 8 anos de casamento. Exatamente. Marcelo apontou de leve na direção de Augusto. E 5 minutos depois, eu encontro você entrando no carro dele. Helena ficou olhando para a mão dele no ar. Cuidado. Marcelo. Com o quê? Com a história que você está montando agora, você costuma acreditar muito rápido nas versões que te deixam confortável. Vanessa deu um passo. Ela está tentando provocar você. Augusto olhou para Vanessa pela primeira vez. E foi só isso. Um olhar. Mas Vanessa perdeu a cor. Senhora Albuquerque, ele disse. Marcelo virou imediatamente. Vocês se conhecem. Vanessa respondeu depressa. De eventos. Augusto não corrigiu. O silêncio dele foi pior. Marcelo percebeu. Que eventos? Vanessa abriu a boca. Augusto falou antes. Essa pergunta é melhor fazer para ela. Helena observava os 3. Algo não fechava. Augusto nunca tinha mencionado conhecer Vanessa. Vanessa dizia ter cruzado com ele em eventos. Mas seu rosto parecia o de alguém diante de uma testemunha. Não de um conhecido social. Marcelo se aproximou. Helena. Espera. Ela segurou a maçaneta da porta traseira. Para quê? A gente precisa conversar. Helena quase perguntou sobre o quê, mas não queria dar esse espaço. Você teve meses. Eu não sabia disso. Disso o que ele olhou para o carro. Para Augusto. Depois para ela. Desse vínculo. Augusto fez menção de responder. Helena levantou a mão. Não. Ele parou. Ela voltou para Marcelo. Viu? Você não sabe nem o que está acusando. Mas já decidiu que existe alguma coisa errada. Eu não acusei. Acusou com a cara inteira. Marcelo passou a mão pela nuca. Só achei estranho. Helena riu uma vez. Eu também achei estranho quando minha própria cama começou a ter cheiro do perfume dela. Vanessa enrijeceu. Marcelo desviou os olhos. A frase ficou no espaço entre eles. Helena não costumava falar assim. E talvez por isso tenha doído mais. Vanessa tentou recuperar o terreno. Você sabia do Marcelo e de mim há meses. Não faz sentido transformar isso numa cena agora. Helena virou para ela. Você tem razão. Vanessa pareceu surpresa. Helena continuou. A cena já aconteceu. Foi só o meu casamento. Augusto abaixou os olhos.
escondendo uma reação. Marcelo ficou em silêncio. Vanessa sentiu que estava perdendo o controle. E quando perdia o controle, cometia o erro de falar rápido demais. Pelo menos eu nunca menti sobre quem eu era. Augusto ergueu o rosto. Helena franziu a testa. O que isso quer dizer, Vanessa percebeu tarde. Nada. Você falou olhando para mim. Eu quis dizer que eu não fingi ser outra pessoa para Marcelo. Helena inclinou a cabeça. E quem eu fingi ser, Marcelo virou para Vanessa. E quem ela soltou o ar pelo nariz? Pelo amor de Deus. Eu estava falando do casamento, da imagem de casal perfeito. Só isso. Augusto abriu a porta do carro para Helena. Vamos. Vanessa olhou para ele. O senhor não pode continuar fazendo isso. Ninguém se mexeu. Augusto fechou a porta sem que Helena tivesse entrado. Fazendo o que, Vanessa engoliu. Marcelo agora olhava diretamente para ela. Vanessa. Ela forçou uma risada. Eu tô cansada. Não sei nem o que eu tô falando. Augusto deu um passo na direção dela. Não ameaçou. Não levantou a voz. Então escolhe melhor a próxima frase. Vanessa não respondeu. Helena sentiu uma tensão que não entendia passar de um lado para o outro. Augusto. Você conhece ela? De onde ele olhou para Helena. E pela primeira vez desde que tinha chegado, pareceu desconfortável. Essa conversa não devia acontecer aqui. Então, existe uma conversa. Marcelo se aproximou mais. Eu também quero ouvir. Augusto virou o rosto para ele. Você perdeu esse direito em muita coisa. Marcelo cerrou a mandíbula. Não cabe ao senhor decidir. Helena tocou no braço de Augusto. Chega. O gesto fez Marcelo olhar para a mão dela. Foi um segundo. Mas ela percebeu a pontada atravessando o rosto dele. Curioso? Ele não teve aquela reação quando Vanessa dormiu na casa que um dia tinha sido dos dois, mas teve agora. Vendo Helena tocar o braço de outro homem. Helena retirou a mão. Eu vou embora. Marcelo deu um passo. Helena. Ela virou. O que ele abriu a boca? Mas não encontrou a frase. Perguntar se Augusto era amante dela seria ridículo. Perguntar por que ela nunca tinha mencionado conhecer-lo seria hipócrita. Perguntar se ela estava bem parecia tarde demais. Então ele escolheu a pior opção. Isso tudo começou antes do divórcio. Helena ficou imóvel. Augusto olhou para Marcelo com desprezo contido. Vanessa. Por outro lado, quase relaxou. Era a direção de conflito que ela precisava. Helena caminhou 2 passos de volta até ficar perto do ex-marido. Quer mesmo fazer essa pergunta? Marcelo sustentou o olhar. Quero. Helena baixou a voz. Então faz direito. Ele não respondeu. Pergunta se eu traí você. Vai. Marcelo respirou pela boca. Você traiu? Helena demorou tanto que Vanessa prendeu a respiração. Não. Só isso. Marcelo piscou. Helena continuou. E sabe qual é a parte triste? Você acredita? Ele apertou a mandíbula. Como assim? Você sabe que eu não traí. Mesmo depois de tudo. Você sabe. Marcelo não conseguiu negar. Helena apontou de leve para Vanessa. Agora pergunta para ela por que ficou daquele jeito quando viu o Augusto. Vanessa perdeu o sorriso. Helena. Não viaja. Eu não falei com você. Tá vendo? Ela quer jogar a gente um contra o outro. Marcelo virou. Por que você ficou nervosa? Eu não fiquei. Ficou. Marcelo. Você quis ir embora assim que viu ele. Vanessa encarou Helena. Foi aí que Augusto percebeu o erro dela antes de todo mundo. Ela não estava com medo dele. Estava com medo de Helena começar a fazer as perguntas certas. Vanessa segurou a bolsa contra o corpo. Porque eu sei quem ele é. Qualquer pessoa no nosso meio sabe. Marcelo não aceitou. Você disse que conhecia ele de eventos. E começou. Augusto falou. Não foi num evento que a gente se viu pela primeira vez. Vanessa fechou os olhos por um instante. Helena sentiu o estômago se contrair. Onde foi Augusto? Olhou para Vanessa. Ela se antecipou. Isso não importa. Helena virou para ela. Para você parece importar muito. Vanessa olhou ao redor. 2 pessoas que saíam do prédio diminuíram o passo. Percebendo a discussão, ela odiava a plateia quando não controlava a narrativa. Eu não vou falar de assunto profissional no meio da rua. Augusto quase sorriu.
Profissional Vanessa encarou o homem. O senhor sabe do que eu tô falando. Zai. Helena esperou. Augusto não continuou. Então fala, ela pediu. Helena, eu acabei de assinar um divórcio sem saber que meu ex-marido tinha uma amante há quanto tempo de verdade. Eu descobri por conta própria que desapareceram documentos do escritório dele. Eu ouvi meu nome numa ligação entre Vanessa e a minha sogra. E as duas desligaram quando me viram. Agora, eu saio daqui e descubro que vocês se conhecem de um jeito que ninguém nunca me contou. Então não. Eu não vou entrar nesse carro enquanto todo mundo ao meu redor continua decidindo o que eu posso saber. Marcelo olhou para ela. Que documentos? Helena virou o rosto. Você nem percebeu. Percebi o quê? Os extratos antigos da conta de expansão da empresa. Sumiram da sua pasta azul. Marcelo franziu a testa. Eu mandei digitalizar aquilo. Não. Como não? Porque eu perguntei para o Renato do administrativo. Marcelo ficou mudo. Helena continuou. Ele disse que recebeu ordem para separar só os contratos. Os extratos não estavam junto. Vanessa interrompeu. Isso é absurdo. Você está misturando coisa da empresa com nosso relacionamento. Marcelo olhou para ela. Como você sabe quais documentos ela está falando? Vanessa parou. Helena também. 1 segundo. 2. Vanessa tentou sorrir. Porque ela acabou de dizer. Marcelo balançou a cabeça. Ela disse extratos antigos. Você falou documentos da empresa antes de ela explicar de qual pasta. Marcelo. Sério. Eu não tinha dito que a pasta ficava no meu escritório. Vanessa abriu as mãos. Eu já estive na sua casa. O silêncio veio pesado. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Marcelo olhou de Vanessa para a ex-mulher. A explicação era possível, mas vinha carregada de coisas que ele não queria tocar. Augusto observava Vanessa. Ela sabia que tinha deixado uma fresta, e agora tentava fechá-la rápido demais. Chega, disse Vanessa. Eu não vou ficar aqui sendo interrogada por causa de uma mulher que passou meses fuçando a vida do próprio marido. Helena soltou uma risada pequena. Fuçando. Foi isso que você fez. Eu procurei respostas na minha casa. Porque você nunca confiou nele. Helena olhou para Marcelo. Engraçado ela dizer isso. Ele desviou os olhos. Vanessa percebeu que tinha perdido o apoio dele por alguns segundos. Foi quando decidiu atacar onde sabia que doía. Tá bom. Quer falar de confiança. Conta para ele quem é Augusto Valença para você. Helena gelou. Augusto ficou imóvel. Marcelo ergueu o rosto. Quem ele é? Vanessa sorriu. Dessa vez não havia nervosismo. Havia alívio. Ela tinha conseguido empurrar o foco para outro lugar. Helena olhou para Augusto. Ele respondeu antes que ela pudesse. Não é assim que ela deve descobrir. Marcelo avançou meio passo. Descobrir o quê? Helena sentiu uma fisgada leve na barriga. Levou a mão até o tecido do vestido por instinto. Augusto viu. Helena, ela fechou os olhos. Tá tudo bem. Marcelo acompanhou o gesto. Você tá passando mal? Não. Você colocou a mão na barriga. Marcelo. Não. Ele ficou mais atento. Você tá doente? Helena encarou o homem com quem tinha dividido 8 anos. Houve um momento em que quase contou, não porque quisesse salvá-lo da culpa, nem porque quisesse trazê-lo de volta, só porque ele era o pai. Mas então Vanessa tocou no braço dele. Um gesto íntimo. Automático. Marcelo não afastou. Helena abriu. E a coragem mudou de forma. Eu tô bem. Augusto abriu a porta do carro outra vez. Vamos. Helena entrou. Marcelo deu um passo em direção ao veículo. Helena. Espera. A porta começou a fechar. Ele segurou a borda. Augusto olhou para a mão dele. Solta. Marcelo não soltou. Eu quero saber quem o senhor é para ela. Augusto não respondeu. Helena olhou pela abertura da porta. Marcelo. Ele se inclinou um pouco. O quê? Vai atrás das respostas que você escolheu ignorar enquanto ainda estava casado comigo. A mão dele afrouxou. Augusto fechou a porta. O carro arrancou. Marcelo ficou na calçada, olhando até o veículo desaparecer no trânsito. Vanessa parou ao lado dele. Não deixa ela mexer com a sua cabeça. Ele não respondeu. Marcelo.
Você conhece Augusto de onde Vanessa soltou o ar? Já falei. Não. Você desviou. Ela abriu a bolsa e procurou o celular. A gente conversa em casa. Sua casa ou a minha? Vanessa parou. A pergunta tinha veneno. Que diferença faz? Marcelo olhou para ela. Hoje bastante. Ele começou a andar. Vanessa segurou o braço dele. Você está fazendo exatamente o que ela queria. Marcelo se soltou. E você está com medo exatamente como ela disse. Vanessa ficou parada. Ele desceu a calçada sem olhar para trás. Só quando Marcelo entrou no próprio carro é que ela pegou o celular. Dessa vez, digitou sem apagar. Ele apareceu. A resposta veio menos de 1 minuto depois. Quem? Vanessa olhou ao redor antes de escrever. Augusto. 3 pontos apareceram na tela. Sumiram, voltaram. Então chegou uma única mensagem. Você disse que ele nunca pisaria nisso. Vanessa apertou o telefone. Eu achei que não pisaria. A resposta demorou. Quando veio, ela leu 2 vezes. Se Helena descobrir por que ele foi afastado dela, você não perde só o Marcelo. Vanessa guardou o aparelho antes mesmo de terminar de pensar. No carro, a caminho de Jardins. Helena mantinha os olhos na rua. Augusto estava ao lado dela. Sem insistir em conversar. Ele sabia esperar. Talvez por culpa, talvez por medo, Helena foi a primeira a falar. Há quanto tempo você conhece? Vanessa. Augusto olhou pela janela. Alguns anos, quantos mais do que eu gostaria. Isso não é resposta. 6. Helena virou na mesma hora. Sim. Eu conheci ela há 3 anos. Augusto assentiu. Helena ficou olhando para ele. Por que você nunca falou? Porque quando eu descobri que ela tinha entrado na vida de vocês, já era tarde para eu me aproximar sem parecer que estava tentando controlar você. Helena riu. Mas não havia humor. Então você resolveu não fazer nada. A frase acertou. Augusto aceitou. Resolvi. E deu muito certo. Não. Helena voltou a olhar para a rua. O que ela quer esconder? Augusto demorou. Eu ainda não sei tudo. Mas sabe alguma coisa? Zai. Fala. Ele olhou para a mão dela sobre a barriga. Helena percebeu. Não usa isso para decidir por mim. Não tô usando. Tá assim. Augusto fechou a mão sobre o próprio joelho. Vanessa trabalhou para uma empresa ligada ao Grupo Valença antes de conhecer Marcelo. E daí, ela não entrou lá com o nome Vanessa Albuquerque. Helena ficou imóvel. Que nome ela usava? Augusto não respondeu de imediato. Augusto. Verônica Azevedo. Helena repetiu o nome em voz baixa. Não reconheceu. Por que mudar de nome? Essa é uma das perguntas. E qual é a outra? Augusto virou o rosto para ela. Porque ela guardou uma cópia de uma carta que eu escrevi para você 6 anos atrás. Helena sentiu o ar falhar por um instante. Que carta? Augusto não desviou. A carta que você nunca recebeu. O carro continuou andando. Do lado de fora, São Paulo seguia cheia. Barulhenta, indiferente. Mas Helena já não estava pensando no divórcio. Nem em Marcelo. Nem na mulher que tinha acabado de tomar o lugar dela. Só naquela frase, uma carta, 6 anos atrás, e, pela primeira vez naquela manhã, Helena entendeu que talvez Vanessa não tivesse aparecido no casamento por acaso. Helena não perguntou de novo durante os primeiros minutos. Ficou olhando a cidade pela janela enquanto tentava encaixar aquela informação em algum lugar da própria vida. Uma carta escrita 6 anos antes. Vanessa usando outro nome. Augusto, sabendo disso e escolhendo o silêncio, era informação demais vindo de um homem que já tinha escondido coisas dela em nome de proteção. Quando o carro parou diante do prédio de Augusto, Helena não fez menção de descer. Eu quero ver a carta. Augusto fechou os olhos por um instante. Eu não tenho o original. Então como você sabe que ela tinha uma cópia? Porque eu vi. Helena virou o corpo para ele. Onde no apartamento dela, a frase caiu seca. Você esteve no apartamento da Vanessa, antes de ela ser Vanessa Albuquerque para você. Continua. Augusto olhou para o motorista e pediu que esperasse do lado de fora. Quando ficaram sozinhos, ele apoiou as 2 mãos sobre a bengala que mantinha ao lado do banco, embora quase nunca precisasse dela.
6 anos atrás. Eu estava tentando falar com você. Helena soltou uma risada sem humor. Engraçado. Meu telefone funcionava. Você não atendia. Porque você tinha acabado de me mandar embora. Augusto abaixou os olhos. A frase ainda doía nele porque era verdade. Helena tinha 24 anos, quando rompeu com Augusto, o homem que durante parte da adolescência tinha ocupado um espaço estranho entre tutor, protetor e figura paterna. Ele fora amigo íntimo de sua mãe e, depois da morte dela, cuidou de assuntos financeiros que Helena ainda era jovem demais para entender. Só que controle vestido de cuidado continuava sendo controle. Augusto decidiu onde ela estudaria, quais contratos assinaria e até quais pessoas eram boas ou ruins para ela. Até o dia em que Helena cansou. Eu não mandei você embora, ele disse. Você disse que, se eu casasse com Marcelo, não podia mais contar com você. Augusto ficou em silêncio. Isso tem outro nome. Eu estava errado. Isso eu sei agora. Na época, eu só sabia que você escolheu perder contato comigo em vez de admitir que não mandava na minha vida. Ele aceitou a pancada. A carta era justamente para tentar consertar aquilo. Helena endureceu. O que dizia? Que eu tinha passado do limite. Que o dinheiro deixado pela sua mãe tinha sido transferido para o fundo certo e que, quando você quisesse, eu mostraria tudo sem condição nenhuma. E que você não precisava escolher entre mim e o Marcelo. Helena passou a língua pelos lábios. Eu nunca recebi. E Uzai, como Augusto levantou os olhos, porque 2 meses depois eu encontrei uma cópia na mesa de uma funcionária que não tinha motivo nenhum para ter aquilo. Helena já sabia o nome antes de ele dizer. Verônica Azevedo. Augusto assentiu. Vanessa. Ela ficou imóvel. O que ela fazia na sua empresa? Trabalhava na área administrativa de uma terceirizada que cuidava de correspondência e arquivos do grupo. Era inteligente, organizada, prestava atenção no que não era da conta dela. E você descobriu a carta na mesa dela por acaso? Não. Helena esperou. Augusto continuou. Eu estava procurando uma cópia de um documento que tinha sumido do arquivo. A gente investigou internamente. Não achou prova suficiente para acusar ninguém. Mas encontrou irregularidades em acessos e cópias. Ela pediu demissão antes do processo terminar. Helena franziu a testa. E você deixou isso morrer. O documento apareceu depois. E a carta? A cópia estava misturada com papéis pessoais dela. Você perguntou por quê? Perguntei. E Augusto apertou os dedos. Ela disse que tinha separado o envelope por engano e guardado uma cópia porque achou seu sobrenome familiar. Helena quase riu. E você acreditou? Não. Mas também não me procurou. Procurei. Você recusou todas as tentativas. Helena desviou o rosto. Era verdade. Augusto tinha tentado 2 vezes naquele ano. Ela não respondeu. Orgulho outra vez. Só que agora o orgulho começava a aparecer menos como uma escolha individual e mais como uma porta que alguém tinha ajudado a manter fechada. E por que ela mudou de nome? Eu não sei. Augusto? Não sei mesmo. Albuquerque é sobrenome da mãe dela. Isso é legal. Não tem nada estranho por si só. Mas ela não queria que você reconhecesse. Isso parece mais provável. Helena apoiou a mão na barriga. E você reconheceu quando há 3 anos. Num jantar da empresa do Marcelo, Helena se virou rápido. No mesmo jantar em que eu apresentei vocês, sim, você fingiu que não conhecia. E ela fingiu também. Porque Augusto respirou pelo nariz. Porque eu queria saber o que ela estava fazendo perto de você. Helena fechou a expressão. Então decidiu observar escondido. Sim. E descobriu pouco. Pouco quanto? Que ela tinha passado por 2 empresas ligadas a famílias com patrimônio grande, que em ambas saiu depois de conflitos internos. Nada que provasse crime. Nada que justificasse eu entrar na sua casa dizendo que sua nova conhecida era perigosa. Helena encarou o homem. E quando ela começou a trabalhar com Marcelo, eu tentei falar com você. Você mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar sobre uma pessoa do círculo dele. E você respondeu que não queria interferência. Helena fechou os olhos. Lembrou? Lembrava também de ter mostrado a mensagem a Marcelo. E de Vanessa estar na sala naquele dia.
A lembrança voltou com um detalhe pequeno. Vanessa tinha perguntado: Augusto, Valença ainda tenta controlar sua vida. Na época, Helena nem percebeu que nunca tinha contado a Vanessa como era a relação entre os dois. Abriu os olhos. Ela já sabia quem você era antes de eu falar. Augusto assentiu. É o que eu acho. Helena pegou o celular. Eu preciso falar com Lívia. Pra quê? Porque uma coisa acabou de fazer sentido. Enquanto isso, Marcelo estava no estacionamento subterrâneo do próprio prédio. Parado dentro do carro havia quase 10 minutos. Não subia. Não ligava o motor. Só olhava uma mensagem de Vanessa. Você vai mesmo me punir porque sua ex fez uma cena? Ele não respondeu. A pergunta não era o problema. O problema era a palavra ex, horas antes. Marcelo achava que queria aquilo. Um ponto final. A liberdade de parar de mentir, esconder horário, apagar mensagens, inventar reunião. Agora que tinha conseguido, sentia que alguma coisa estava errada. E o pior era não saber dizer qual. Ele abriu a conversa com Helena. A última mensagem dela era de 4 dias antes. A audiência é quinta, às 10. Não vou discutir mais nada por mensagem. Antes dessa, havia uma foto de uma caixa com objetos pessoais dele. Antes ainda, uma pergunta enviada semanas atrás. Você consegue olhar para mim e dizer que não existe outra pessoa? Marcelo tinha respondido. A gente não tá bem há muito tempo. Não reduz tudo a isso. Naquele momento, ele achou a resposta adulta. Agora parecia covarde. O celular tocou. Vanessa. Ele recusou. Ela ligou de novo. Recusou outra vez. Na terceira. Atendeu. O quê? Que jeito é esse? Tô ocupado. Fazendo o quê? Pensando nela, Marcelo fechou os olhos. Vanessa. Não faz isso. Eu tô tentando entender. Há 2 horas você se divorciou. Agora parece que eu virei culpada de tudo. Eu não falei isso. Nem precisa. Então por que tá ligando? Houve um silêncio curto. Porque eu preciso saber o que o Augusto falou. Marcelo abriu os olhos. Aquilo era diferente. Não havia ciúme na pergunta. Havia urgência. Falou sobre o quê? Não sei. Por isso tô perguntando. Você tá onde indo pra casa? Vai pra minha. Vanessa hesitou. Pra quê? Pra gente conversar. Marcelo. Você queria que eu não fosse atrás da Helena. Eu não fui. Agora vem aqui e responde minhas perguntas. Ele desligou. Vanessa ficou olhando a tela dentro do carro de aplicativo. Depois abriu outra conversa. A mesma sem foto. Marcelo tá desconfiado. A resposta veio rápido. Do que do Augusto? Da carta eu não sei. Dessa vez, demorou. Não menciona a carta. Vanessa digitou. Ele talvez já saiba. 3 pontos apareceram. Então descobre antes dele o quanto Helena sabe. Ela apertou o aparelho contra a perna. Pela primeira vez, não respondeu. Quando chegou ao apartamento de Marcelo, ele estava sem paletó e com uma caixa de documentos aberta sobre a mesa. Vanessa parou na porta. O que é isso? A pasta azul. Ela entrou devagar. Você trouxe coisa do escritório para casa agora? Não. Isso ficava aqui. E Marcelo levantou um envelope vazio. Helena tinha razão. Faltam extratos. Vanessa deixou a bolsa no sofá. Talvez você tenha levado para a empresa. Não levei. Como sabe? Porque encontrei a relação do que foi digitalizado. Vanessa cruzou os braços. Você está investigando a própria casa por causa de uma frase dela. Marcelo ergueu os olhos. Você sabia que esses documentos existiam? Eu trabalho na sua empresa. Na comunicação. E isso me impede de conhecer arquivo? Não. Ele fechou a caixa, mas me faz perguntar por que você conhecia exatamente a pasta. Vanessa passou a mão pelo cabelo. Porque eu já te ajudei a procurar contrato aqui. Uma vez. Então pronto. Marcelo ficou olhando para ela. Vanessa odiava quando ele ficava quieto. Fala logo. Você conhecia Augusto antes de mim. Ela soltou o ar. Já falei que sim. De onde trabalho? Qual empresa? Não lembro. Marcelo riu. Você não lembra onde conheceu Augusto Valença Marcelo. Faz anos,
Você lembra a marca do vestido que minha mãe usou no aniversário de 60 anos? Vanessa apertou os lábios. Isso é ridículo. É, ela andou até a janela. Tá bom. Eu trabalhei numa prestadora ligada ao grupo dele. Quando, uns 6 anos atrás, Marcelo sentiu o corpo ficar mais atento. Foi lá que você conheceu a Helena. Vanessa virou. Não. Tem certeza? Tenho. E a carta, o rosto dela mudou. Foi mínimo, mas suficiente. Marcelo se levantou. Que carta? Vanessa respondeu rápido demais. Você acabou de falar carta. Eu falei agora porque você olhou para a caixa quando eu perguntei da Helena. Ela percebeu a armadilha. Marcelo também. Que carta? Vanessa. Eu não sei. Sabe sim. Para de me interrogar. Ela pegou a bolsa. Marcelo ficou entre ela e a porta. Não. Vanessa levantou o queixo. Sai da frente. Não antes de você explicar por que tá mentindo. Eu não tô mentindo. Então fala o nome que você usava naquela época. Ela perdeu o ar por uma fração. Marcelo ouviu. Eu nem sabia que você tinha usado outro nome, disse ele. Mas agora sei. Vanessa ficou parada. A próxima resposta precisava ser boa. Ela escolheu uma meia-verdade. Verônica. Marcelo esperou. Verônica Azevedo. Por que mudou? Porque eu quis usar o sobrenome da minha mãe. Só isso só. E a carta. Vanessa riu. Você tá obcecado por uma coisa que nem sabe se existe. Marcelo se aproximou. Existe. Ela percebeu que ele blefava. Quem falou? Marcelo não respondeu. E aí ela errou. Foi Augusto ou Helena? O silêncio denunciou tudo. Marcelo deu um passo para trás. Então você sabe. Vanessa fechou os olhos. Quando abriu, a doçura tinha ido embora. Eu vi uma cópia de uma carta muitos anos atrás. Só isso. Carta para Helena, sim. Você pegou? Não. Guardou? Não. Impediu que chegasse? Não. Marcelo olhou para ela por vários segundos. Eu não acredito em você. Vanessa soltou uma risada curta. Claro. Porque agora, Helena virou santa de novo. Não põe ela nisso. Ela já tá nisso desde o começo. Desde qual começo? Vanessa travou. Marcelo chegou mais perto. Você conhecia a Helena antes de entrar na minha empresa? Não. Antes de ficar comigo? Não. Antes de fingir amizade com ela, Vanessa arregalou os olhos. Fingir. Você começou indo na nossa casa como amiga dela. E você me beijou. A frase acertou. Marcelo ficou quieto. Vanessa continuou. Não reescreve isso agora só porque tá com culpa. Eu não entrei sozinha no seu casamento. Ele baixou os olhos. Ela tinha razão naquela parte. E Vanessa percebeu. Aproximou-se mais devagar. Você estava infeliz. Marcelo não respondeu. Você me procurava. Ele fechou a mão. Eu procurei. Então para de agir como se eu tivesse colocado uma arma na sua cabeça. Marcelo ergueu o rosto. Eu não tô te culpando pelo que eu fiz. Vanessa ficou em silêncio. Tô tentando descobrir pelo que mais eu deveria culpar você. A frase ficou entre os dois. Vanessa pegou a bolsa. Dessa vez Marcelo saiu da frente. Antes de abrir a porta, ele se virou. Cuidado. Com o quê? Com essa necessidade de transformar a Helena numa vítima perfeita. Você não sabe tudo sobre ela. Marcelo olhou diretamente para Vanessa. E você sabe, ela percebeu tarde demais. Saiu sem responder. No apartamento de Augusto, Helena e Lívia estavam sentadas à mesa da cozinha com 2 notebooks abertos e uma caixa antiga de documentos. Eu guardei isso porque achei estranho, disse Lívia. Ela puxou um cartão de visita. Vanessa Albuquerque. Consultoria de imagem corporativa. No verso havia um número escrito à mão. Helena reconheceu. Esse número me ligou 3 vezes antes de Vanessa começar na empresa do Marcelo. Exato. Helena pegou o celular. Na época eu achei que era telemarketing. Lívia abriu uma pasta de capturas de tela antigas. E tem mais. Era uma mensagem de 3 anos antes. Helena lembrava vagamente. Uma conta sem foto tinha enviado. Você devia prestar mais atenção em quem mexe nos documentos do seu marido. Ela apagou sem responder. Meu Deus. Lívia apontou para a data. 2 dias depois, Vanessa apareceu na sua casa dizendo que tinha sido convidada pelo Marcelo para ajudar numa campanha.
Augusto estava em pé do outro lado da mesa. Ela já estava tentando provocar desconfiança antes de entrar. Helena olhou para ele. Ou tentando me fazer procurar alguma coisa. Ninguém respondeu. Helena abriu a caixa de documentos. Lá estavam cópias de extratos antigos que ela tinha feito quase um ano antes do desaparecimento da pasta azul. Marcelo não sabia. Ela tinha feito porque um valor chamara a atenção. Aqui. Lívia se aproximou. Helena apontou uma transferência. Uma empresa de consultoria recebera pagamentos pequenos, espalhados por meses. Eu perguntei para o Marcelo sobre isso. E o que ele disse? Que era prestador antigo. Augusto pegou os óculos. Qual empresa? Helena leu o nome. Augusto ficou imóvel. Você conhece? Conheço. De onde? Era uma empresa ligada à terceirizada onde Vanessa trabalhou. Lívia olhou para Helena. Então, ela tinha ligação com a empresa do Marcelo antes de oficialmente entrar lá. Helena sentiu uma pressão no peito. Ou alguém ligado a ela tinha. Augusto pegou o telefone. Eu posso mandar verificar. Helena levantou a mão. Não. Ele parou. Sem investigação escondida. Helena. Foi assim que chegamos até aqui. Todo mundo fazendo coisa nas minhas costas porque acha que sabe o que é melhor para mim. Augusto abaixou o telefone. Ela tirou uma foto do extrato. Eu vou falar com Marcelo. Lívia arregalou os olhos. Hoje, você acabou de se divorciar. E isso não tem mais a ver com o casamento. Helena levantou. Uma tontura fez a sala deslocar um pouco. Lívia segurou o braço dela. Ei! Helena fechou os olhos. Tô bem. Augusto não gostou. Você não vai a lugar nenhum sem comer. Helena quase protestou. Dessa vez não. Sentou. Tá. 5 minutos. Lívia sorriu de lado. Finalmente, uma decisão inteligente. Helena olhou para a amiga. Não se acostuma. O momento leve durou pouco. O telefone de Helena vibrou. Era Marcelo. Preciso falar com você. Descobri uma coisa sobre Vanessa. Helena respondeu. Eu também. Os três ficaram olhando a tela. Marcelo digitou. Onde você tá, Helena? Hesitou. Então mandou o endereço de um café perto dali. Me encontra em 40 minutos. Sozinho. A resposta veio na mesma hora. Vou. Vanessa. Naquele mesmo instante. Estava estacionada a 2 ruas do apartamento de Marcelo. Não tinha ido embora. Abriu o porta-luvas do próprio carro e tirou o envelope dobrado. A cópia da carta. Leu pela primeira vez em anos. Helena. Eu errei com você. Não devia ter colocado meu medo acima da sua escolha. Vanessa parou. As mãos tremiam. Não por culpa. Por memória. 6 anos antes. Ela era Verônica Azevedo. Uma funcionária endividada. Invisível. Tentando manter a mãe numa clínica particular que custava mais do que ela ganhava. Foi nessa época que alguém percebeu que ela tinha acesso a correspondências internas. Alguém que ofereceu dinheiro. Primeiro para copiar. Depois para atrasar. Depois para fazer uma carta desaparecer. Vanessa aceitara porque precisava. Era essa a versão que repetia para si mesma. Só que depois da primeira vez ficou mais fácil. E quando descobriu quem era Helena, quanto dinheiro estava ligado ao nome dela e como Augusto tentava protegê-la, Vanessa começou a observar não só por obrigação, começou a comparar. Helena tinha tudo o que ela nunca teve. Depois apareceu Marcelo. Bonito. Rico. Cansado de uma esposa que já não confiava nele. E Vanessa enxergou uma porta aberta. O telefone tocou. O contato sem foto. Ela atendeu. O que você quer? A voz do outro lado respondeu. Você demorou demais para me ligar. Vanessa fechou os olhos. Augusto contou da carta. Para Helena, provavelmente. Então pega a original. Eu não tenho. Tem sim. Eu tenho uma cópia. A original ficou com você. Vanessa apertou o volante. Não. Houve uma pausa. Se ela encontrar aquela assinatura... Acabou. Vanessa sentiu o estômago apertar. Você disse que a assinatura não importava. Importa agora. Você me colocou nisso. E você ficou porque quis. A frase atingiu um ponto que ela odiava. Eu fiz o que você pediu. No começo, Vanessa ficou em silêncio. A voz continuou.
Depois você resolveu querer a vida dela. Ela desligou. Ficou olhando o celular. Pela primeira vez, a pessoa do outro lado parecia mais perigosa para ela do que Helena. No café, Marcelo chegou antes. Quando Helena entrou, ele se levantou no mesmo instante. Os olhos dele desceram para o rosto dela. Depois para as mãos. Depois voltaram. Você tá bem, Tô? Você parecia mal mais cedo. Marcelo. Tá. Desculpa. Ela sentou. Ele também. Nenhum dos dois pediu café. Helena colocou o celular sobre a mesa e abriu a foto do extrato. Você reconhece? Marcelo olhou. Sim. Essa empresa prestou serviço para vocês. Foi antes de eu assumir a diretoria. Meu pai fechava esses contratos. E depois ficou um tempo, porque Helena mostrou o nome da terceirizada ligada ao Grupo Valença. Marcelo franziu. Até está. O que isso tem a ver com Vanessa? Ela trabalhou lá usando outro nome. Ele encostou as costas na cadeira. Verônica Azevedo. Helena ergueu os olhos. Você sabe. Ela confessou hoje. Confessou o que, exatamente? Que usava esse nome, que viu uma carta sua. Helena ficou imóvel. Ela admitiu a carta, disse que viu uma cópia. Negou ter pego. Helena olhou para a mesa. Augusto escreveu para mim 6 anos atrás. Eu nunca recebi. Marcelo apertou os lábios. E você acha que Vanessa tirou? Ainda não sei. Eu acho que sim. Helena levantou os olhos. Por que Marcelo hesitou? Porque ela sabia da carta antes de eu mencionar. Helena deixou o silêncio cair. Marcelo tirou o telefone do bolso. Tem mais. Mostrou uma foto. Era uma página antiga de controle de acesso ao escritório residencial. Encontrei isso numa pasta digital. Helena aproximou a imagem. O registro mostrava a entrada de prestadores em uma tarde de quase 2 anos antes. Um dos nomes era Vanessa Albuquerque. Helena ergueu os olhos. Eu estava viajando nesse dia. Yusai, e você também. Helena ficou imóvel. Então por que ela entrou? Disse ao porteiro que tinha autorização para buscar material de campanha. Tinha, Marcelo respondeu. Eu nunca dei. A pergunta que os dois evitavam ganhou forma. Foi nesse período que os extratos sumiram, Helena disse. Marcelo assentiu. Ela recostou na cadeira. Você entende o tamanho disso? Entendo. Não. Marcelo, você entende que talvez ela tenha entrado na nossa vida antes mesmo de a gente conhecer ela. Ele apertou os dedos. Sim, e você trouxe ela para dentro. Marcelo baixou a cabeça. Não tentou se defender. Trouxe. Helena esperava explicação. Veio outra coisa. Eu traí você porque quis. Ela ficou quieta. Marcelo levantou os olhos. Não importa o que ela tenha feito antes. Eu podia ter saído. Podia ter contado. Podia ter terminado o casamento antes de encostar nela. Eu não fiz. Helena não respondeu. Então eu não vou usar isso para pedir perdão. A frase mexeu nela mais do que qualquer desculpa dos últimos meses. Talvez porque, pela primeira vez, ele não estivesse negociando a culpa. Certo, ela disse. Marcelo assentiu. Havia uma distância enorme entre os dois. Mas agora ela tinha nome. O que a gente faz? Ele perguntou. Descobre quem pagava essa empresa. Posso puxar os registros. Sem avisar Vanessa. Claro. Helena inclinou a cabeça. E sem tentar me proteger escondendo coisa. Ele sustentou o olhar. Tá. Foi quando o telefone de Marcelo vibrou, uma mensagem de Vanessa. Precisamos conversar antes que Helena faça você cometer o maior erro da sua vida. Marcelo mostrou a tela. Helena soltou o ar pelo nariz. Ela sabe que você tá comigo. Como Helena olhou pela janela. Do outro lado da rua, um carro cinza saiu devagar de uma vaga. Ela reconheceu. Porque ela seguiu você. Marcelo virou a cabeça. O carro acelerou e desapareceu. Helena já estava de pé. Agora ela sabe que a gente está juntando as peças. Isso é ruim. Não. Marcelo olhou para ela. É a primeira vez que ela está reagindo em vez de controlar. Naquela noite, Marcelo conseguiu acesso aos registros antigos da empresa. Não encontrou uma grande transferência. Encontrou algo pior. Pagamentos pequenos. Mensais. Discretos.
sempre feitos por empresas diferentes, mas direcionados ao mesmo intermediário. Helena estava ao lado dele quando o nome apareceu. Marcelo leu 2 vezes. Não pode ser. Helena sentiu o corpo esfriar. O intermediário era uma empresa administrada por alguém que ela conhecia desde antes do casamento. Alguém que tinha sentado na primeira fila da cerimônia, alguém que tinha apoiado Marcelo durante o divórcio. A mãe dele, Teresa Albuquerque de Menezes. Marcelo ficou pálido. Minha mãe Helena não respondeu. As peças começaram a se mover depressa demais. Vanessa, ligada à carta. Vanessa, ligada aos documentos. A empresa antiga, ligada aos pagamentos. E agora Teresa. Marcelo pegou o telefone. Helena segurou o pulso dele. Não liga. Eu preciso saber. Se ligar agora. Ela apaga o que restou. Ele olhou para a mão dela sobre o próprio braço. Helena soltou. Desculpa. Não. Marcelo fechou a tela. Você tá certa. Helena respirou devagar. Amanhã a gente fala com ela pessoalmente. Juntos. Só sobre isso. Marcelo assentiu. Na mesma hora, o telefone de Helena vibrou. Número desconhecido. Ela abriu. Era uma foto antiga de Vanessa, ainda usando o nome Verônica, sentada ao lado de Teresa num restaurante. A data estava marcada no canto. 6 anos antes de Vanessa conhecer oficialmente qualquer um dos dois. Abaixo, uma única frase. Pergunta à sua sogra quem mandou sumir com a carta. Helena mostrou a Marcelo. Ele ficou sem reação. A mensagem seguinte chegou antes que pudessem falar. E pergunta por que ela tinha tanto medo de Augusto Valença descobrir quem você era de verdade. Marcelo levantou os olhos. Quem você é de verdade? Helena não respondeu, porque essa era exatamente a parte que Augusto ainda não tinha contado. E, naquele instante, ela entendeu que a carta desaparecida talvez nunca tivesse sido sobre separar 2 pessoas. Talvez tivesse sido sobre impedir que Helena descobrisse alguma coisa a respeito de si mesma. Na manhã seguinte, Teresa recebeu o filho com uma xícara de café na mão e a tranquilidade de quem ainda acreditava controlar a própria casa. A tranquilidade durou até Helena entrar atrás dele. Augusto veio por último. Teresa colocou a xícara sobre a mesa. Isso é alguma brincadeira. Marcelo fechou a porta. Não. Ela olhou para Helena. O divórcio não resolveu o que precisava resolver. Helena tirou o celular da bolsa. Resolveu meu casamento. Agora eu vim resolver outra coisa. Teresa deixou escapar um sorriso curto. Sempre dramática. E a senhora sempre prefere começar atacando antes de saber o que a outra pessoa tem na mão. O sorriso desapareceu. Marcelo colocou uma cópia dos registros financeiros sobre a mesa. Você conhece essas empresas. Teresa nem tocou nos papéis. Conheço dezenas de empresas. Essas pagaram o mesmo intermediário durante anos. Ela olhou para o filho. Você invadiu o arquivo da companhia por causa dela. Marcelo passou a língua pelos dentes antes de responder. Não muda de assunto. Eu sou sua mãe. Justamente por isso, eu tô te dando a chance de responder aqui. Teresa olhou para Augusto. E o senhor veio fazer o quê? Assistir. Augusto manteve as mãos sobre a bengala. Vim ouvir até onde você pretende continuar mentindo. A frase atingiu alguma coisa. Teresa voltou os olhos para Helena. Você contou para ela, ainda não tudo. Helena deu um passo. Então alguém vai contar agora. O silêncio ficou pesado. Marcelo apontou para os documentos. Vanessa trabalhou numa empresa ligada a esses pagamentos 6 anos atrás. Usava outro nome. Na mesma época, uma carta do Augusto para Helena desapareceu. Teresa sustentou o olhar do filho. E você concluiu o quê? Eu ainda não concluí. Quero ouvir você. Que maturidade repentina. Marcelo fechou a mão. Helena percebeu, mas não interferiu. Teresa tinha um talento antigo. Quando ficava encurralada, transformava a acusação num defeito de quem perguntava. Mãe. Tá bom. Ela puxou a cadeira e sentou. Eu conheci Vanessa quando ela ainda se chamava Verônica. Helena não se mexeu. Marcelo ficou pálido. Teresa continuou. Ela trabalhava numa prestadora que tinha acesso a arquivos antigos.
Eu precisava localizar documentos relacionados a um investimento feito anos antes. Augusto soltou um som baixo. Você não precisava localizar. Você sabia onde estavam. Teresa virou para ele. Eu sabia onde alguns estavam. Helena olhou de um para o outro. Que investimento? Augusto respondeu. Da sua mãe. Teresa apertou os lábios. Helena ficou imóvel. Augusto continuou. Antes de você nascer. Sua mãe colocou dinheiro num dos primeiros empreendimentos que deram origem ao grupo da família do Marcelo. Não era favor, era investimento. Uma parte dos direitos ficou vinculada ao patrimônio dela. Marcelo olhou para a mãe. Você sabia disso? Teresa não respondeu. Mãe, sabia. A palavra saiu baixa. Helena encostou 2 dedos na mesa. E eu herdei, Augusto assentiu. Sim. Quanto o suficiente para ter importância. Não o suficiente para transformar isso numa fantasia de fortuna escondida. Mas era seu. Sempre foi. Helena olhou para Teresa. E a carta Augusto respondeu. Eu queria te contar que os últimos documentos tinham sido organizados e que você podia assumir tudo diretamente. Sem depender de mim, Helena entendeu. Se eu tivesse recebido, teria descoberto minha ligação com a empresa da família do Marcelo antes do casamento. Sim. Teresa ergueu o queixo. E eu não queria isso. Marcelo recuou um passo. Por quê? A mãe olhou para ele como se a resposta fosse óbvia. Porque você tinha 20 e poucos anos, estava apaixonado e não entendia nada do que acontecia em volta. Então você mandou sumir com a carta. Eu pedi para atrasarem uma correspondência até eu entender a situação. Augusto soltou uma risada curta. 6 anos é um atraso longo. Teresa ignorou. Helena não. Quem a senhora pagou Teresa não respondeu. Helena aproximou os documentos. Vanessa Verônica naquela época. Marcelo fechou os olhos por um instante. Você pagou a mulher com quem eu traí minha esposa para interferir na vida dela antes de eu conhecer essa mulher. Teresa levantou a voz pela primeira vez. Não distorce. Como eu distorço isso? Eu não mandei ninguém seduzir você. A porta da sala se abriu. Nisso ela está falando a verdade. Todos se viraram. Vanessa estava parada no corredor. Teresa levantou. O que você está fazendo aqui? Vanessa entrou com a bolsa presa sob o braço. Você me mandou vir. Marcelo virou para a mãe. Teresa não negou. Vanessa sorriu. Mas os olhos estavam presos em Augusto. Imaginei que ele estaria aqui. Augusto não respondeu ao sorriso. Helena observou Vanessa se aproximar. Ótimo. Assim ninguém precisa contar sua parte por você. Vanessa parou diante dela. Minha parte. Você recebeu dinheiro para impedir que uma carta chegasse até mim. Prova. A palavra veio rápida. Helena inclinou a cabeça. Foi sua primeira preocupação, não. Foi uma pergunta. Parece medo. Vanessa riu. Você passou anos sem saber nada disso e agora acha que virou detetive em 24 horas. Helena sustentou o olhar. Então me ajuda. Para quê? Conta o que aconteceu. Vanessa deixou a bolsa sobre uma cadeira. Eu trabalhava naquela empresa. Teresa queria localizar documentos. Eu fiz meu trabalho. Teresa interrompeu. Não mente para mim também. Vanessa olhou para ela. A temperatura da sala mudou. Cuidado. Teresa. Marcelo percebeu. Por que você está falando assim com a minha mãe? Vanessa voltou os olhos para ele. Porque sua mãe não é vítima. Eu não disse que era, mas daqui a pouco vai parecer. Ela vai dizer que era só uma mãe tentando proteger o filho. Augusto vai dizer que queria proteger a Helena. E no fim, a única pessoa tratada como monstro vai ser eu. Helena respondeu. Você quer que eu trate você como o quê? Vanessa ficou, alguns segundos calada. Como alguém que também precisava sobreviver. Teresa soltou um riso seco. Sobreviver. Eu paguei mais do que você ganhava em um ano por 3 meses de trabalho. Vanessa virou devagar, e depois passou anos tremendo de medo de eu contar. Marcelo olhou para a mãe. Contar o que? Teresa empalideceu. Vanessa percebeu que tinha recuperado espaço. Ela não contou essa parte. Vanessa disse Teresa. Não. Agora vamos falar. Helena observou as duas. A primeira grande verdade tinha sido que Teresa contratara Vanessa, mas aquilo não explicava por quê.
anos depois. Teresa ainda parecia obedecer à mulher que pagara. E aí veio a segunda. Vanessa apontou para os papéis. Sua mãe não me pagou só para atrasar uma carta. Ela queria saber até onde iam os direitos da Helena dentro dos negócios da família. Queria tempo para reorganizar coisas antes que Augusto entregasse tudo. Augusto ficou duro. Teresa respondeu: Você não sabia nem metade do que estava fazendo. Sabia o suficiente para fazer cópias. Marcelo olhou para Vanessa. Você chantageou minha mãe. Vanessa abriu as mãos. Que palavra feia. Responde. Ela olhou para Teresa. Eu preferia chamar de seguro. Teresa perdeu o controle. Você me procurou anos depois e exigiu que eu te colocasse perto da empresa do meu filho. Helena sentiu a peça encaixar. Vanessa não tinha reaparecido por acaso. Teresa tinha aberto a porta. Vanessa atravessou. A senhora podia ter dito não. Você tinha documentos, que a senhora me ensinou a copiar. Teresa ficou muda. E Ali? Por um segundo. Helena enxergou as duas sem simplificar nenhuma delas. Teresa tinha iniciado aquilo por controle. Vanessa transformara a oportunidade em ambição. Uma criou a arma. A outra decidiu onde apontar. Marcelo olhou para Vanessa. Então seu emprego comigo. Sua mãe facilitou a entrevista. E sua amizade com Helena Vanessa hesitou. Essa parte foi minha. A frase atingiu mais do que deveria. Helena chegou mais perto. Você entrou na minha casa de propósito. Vanessa segurou o olhar. No começo, sim, e depois foi para a cama com meu marido. Marcelo baixou a cabeça. Vanessa apontou para ele. Ele foi comigo porque quis. Helena respondeu sem olhar para Marcelo. Eu sei. Vanessa pareceu incomodada por não conseguir empurrar a culpa inteira de volta para ele. Helena continuou. Mas você já sabia onde entrar. O que procurar. De quem eu desconfiava e de quem eu tinha me afastado. Vanessa cruzou os braços. Você facilitou muito. Augusto deu um passo. Mas Helena levantou a mão. Não precisava ser defendida. Facilitei. Vanessa piscou. Helena assentiu. Eu era orgulhosa. Preferia ficar em silêncio a perguntar. Preferia fingir que estava tudo bem a admitir que tinha medo de perder alguém. Você viu isso e usou. Vanessa sorriu. Finalmente uma coisa em que a gente concorda. Só que você cometeu um erro. Qual começou a acreditar que entendia todo mundo melhor do que eles mesmos. O sorriso diminuiu. Augusto colocou uma pasta sobre a mesa. Onde está a carta original? Vanessa olhou para ele. Eu nunca tive a original. Teve. Prova. Você guardou uma cópia. Isso não significa que eu tenha tocado no envelope original. Augusto sustentou o olhar. Então você nunca leu a carta? Não. Helena percebeu. Augusto também. Ele não a confrontou. Em vez disso, disse, nesse caso, não tem mais nada para conversar com você. Vanessa ficou surpresa. Só isso, Augusto pegou a pasta. Helena entendeu o movimento. Vanessa precisava ser a pessoa mais importante da sala. Ser dispensada era pior do que ser acusada. Helena pegou a bolsa. Ele tem razão. Você era só uma funcionária que viu um envelope passar pela mesa. Vanessa virou na mesma hora. Só uma funcionária, Helena abriu a porta. Foi o que você acabou de dizer. Eu não disse isso. Não precisa ficar ofendida. A própria Teresa decidiu tudo. Vanessa riu. Teresa fechou os olhos. Vanessa. Cala a boca. Tarde demais. Vanessa deu um passo na direção de Helena. Se dependesse dela. Aquela carta tinha só atrasado alguns dias. Fui eu que percebi o que aconteceria se você lesse. Ninguém se mexeu. Helena virou devagar. Vanessa percebeu a armadilha, mas já estava dentro. Augusto perguntou. E o que aconteceria? Vanessa apertou a mandíbula. Nada. Você acabou de dizer que sabia. Eu deduzi. Helena falou baixo, como Vanessa olhou para ela. Pelo contexto, mas você nunca leu. Silêncio. Vanessa passou a língua pelos lábios. Eu vi um pedaço. Augusto respondeu. Qual não lembro? Helena deu mais um passo. Então deixa. Vanessa olhou para a porta. Helena acrescentou. Afinal, você não teria como saber que Augusto escreveu
que eu não precisava escolher entre ele e Marcelo. Vanessa reagiu antes de pensar. Porque essa frase vinha logo depois dele admitir que tinha errado com você. A sala ficou imóvel. Vanessa fechou a boca. Augusto não precisou dizer nada. Helena também não. A própria Vanessa tinha acabado de repetir a sequência exata de uma carta que jurara nunca ter lido. Teresa sentou devagar. Marcelo ficou olhando para a mulher com quem tinha destruído o casamento. Você leu. Vanessa tentou recuperar o controle. Tá, eu li. E tirou do caminho. Eu estava fazendo o que sua mãe pediu. Teresa ergueu a voz. Eu nunca mandei destruir. Vanessa se virou. Para de bancar a santa, eu mandei atrasar. E eu terminei o serviço que você não teve coragem de terminar. A frase saiu alta. Inteira. Sem volta. Marcelo deu um passo para trás. Vanessa percebeu o rosto dele e tentou corrigir. Marcelo. Escuta. Não. Sua mãe começou isso. E eu usai. Ele apontou para si mesmo. E eu terminei meu casamento com as minhas escolhas. Eu também sei. Vanessa ficou sem resposta. Marcelo continuou. Só não sabia que você passou anos montando o terreno antes de eu ter a chance de errar nele. Ela pegou a bolsa. Vocês vão se arrepender disso. Helena perguntou. De quê? Vanessa olhou para ela. Você acha que ganhou porque descobriu uns papéis. Eu não ganhei nada. Ganhou seu Marcelo de volta. Helena olhou para o ex-marido. Depois para Vanessa. Você ainda não entendeu. Entendi melhor que você. O divórcio continua. Marcelo recebeu a frase sem se mexer. Vanessa também pareceu não esperar. Helena continuou. Descobrir que você manipulou parte da nossa vida não apaga o que ele fez. E descobrir que Teresa começou tudo não apaga o que você escolheu fazer depois. Vanessa apertou a alça da bolsa. A última tentativa veio como veneno. Então conta para ele do bebê. Marcelo congelou. Helena ficou imóvel. Teresa levantou o rosto. Augusto fechou os olhos. Vanessa percebeu tarde demais que tinha falado algo que ninguém ali tinha dito. Marcelo virou devagar. Que bebê? Helena não tirou os olhos de Vanessa. Como você sabe, Vanessa tentou rir. Era óbvio ontem. Não era. Você ficava colocando a mão na barriga. Isso não responde. Vanessa olhou ao redor. Ninguém veio ajudá-la. Helena entendeu. Você mexeu nas minhas coisas. Não. Onde viu? Eu não vi nada. Então, como sabe, Vanessa abriu a boca. Nenhuma resposta saiu. Helena lembrou de uma tarde. Semanas antes. Quando Vanessa estivera em sua casa e Helena deixara um envelope de laboratório dentro de uma gaveta do escritório. Uma gaveta que depois encontrou entreaberta. Ela nunca dera importância. Até agora. Vanessa recuou. Eu não tenho que explicar nada para vocês. E saiu. A porta bateu atrás dela. Foi o último erro. Não porque uma porta batida pudesse resolver anos de mentira, mas porque Vanessa tinha acabado de perder a única coisa que sempre a protegeu a capacidade de fazer os outros duvidarem do que tinham visto. Dessa vez, 5 pessoas tinham ouvido. Depois da saída dela, Teresa ainda tentou salvar o que restava. Marcelo, a gente precisa pensar na empresa. Ele olhou para a mãe. Não. Não seja infantil. Eu não vou usar o cargo para esconder isso. Você não entende o que pode acontecer. Talvez. Teresa ficou de pé. Se você levar essa história adiante, não volta para a direção enquanto eu tiver poder para impedir. Marcelo demorou alguns segundos. Helena abriu a boca. Marcelo. Isso é entre vocês. Ele levantou a mão. Yusai olhou para a mãe. Então me tira. Teresa perdeu a cor. Você vai jogar sua carreira fora por causa dela. Marcelo respondeu. Não é por causa dela. É porque eu passei tempo demais deixando outras pessoas decidirem que tipo de homem eu podia ser. Teresa ficou em silêncio. Marcelo pegou as chaves. Hoje eu saio. E saiu. A consequência veio antes do fim da tarde. O acesso de Marcelo aos sistemas internos foi suspenso. E uma reunião da família colocou outro executivo no lugar dele, enquanto os pagamentos antigos eram revisados. Não foi vitória. Foi perda. E Helena percebeu que, pela primeira vez,
Marcelo estava pagando um preço sem tentar transformar o preço em prova de amor. 2 dias depois, ele apareceu na casa de Augusto. Helena estava no jardim dos fundos, sentada sob a sombra, com um copo de água na mão. Marcelo parou a alguns metros. Posso chegar? Pode. Ele puxou uma cadeira. Não sentou perto demais. Sua mãe falou comigo, Helena disse. Imagino. Ela tentou explicar. Imagino também. Você perdeu o cargo. Marcelo mexeu a boca. Temporariamente. Pelo menos. E tá bem. Ele soltou uma risada curta. Não. Helena quase sorriu. Finalmente uma resposta normal. Tô aprendendo. Ficaram alguns segundos em silêncio. Marcelo olhou para a mão dela sobre o copo. Vanessa falou de um bebê. Helena assentiu. Falou. Ele esperou. Helena não queria que aquela notícia virasse mais uma decisão tomada no susto. Então falou sem preparar a frase. Eu tô grávida. Marcelo ficou imóvel. Os olhos dele baixaram por instinto para a barriga dela. Voltaram para o rosto. Helena levantou uma sobrancelha. Ele fechou os olhos. Desculpa. Foi uma pergunta idiota. Foi. Quantas semanas? Ela respondeu. Marcelo fez a conta em silêncio. A mão dele fechou sobre o próprio joelho. Você sabia no dia do divórcio? Sabia. Por que não contou? Helena olhou para o jardim. Porque eu queria saber se você ia ficar sem uma criança te obrigando. Marcelo abaixou a cabeça. Eu fui embora. Foi. Ele aceitou. Eu não vou pedir para voltar. Helena virou para ele. Não. Não. Por que Marcelo demorou? Porque seria só mais uma forma de colocar o que eu quero na frente do que você precisa. Helena ficou quieta. Ele continuou. Mas eu quero estar presente para a criança. Do jeito que você permitir e do jeito certo. Médico. Consulta. Madrugada. Escola. O que vier. Não como favor para você. Helena segurou o copo com as duas mãos. Você vai ser pai. Marcelo ergueu os olhos. Você tá dizendo que eu posso. Tô dizendo que isso não depende de você ser meu marido. Ele assentiu. Os olhos dele ficaram brilhantes. Mas não houve abraço. Ainda não. Marcelo levantou. Eu vou embora. Helena olhou para ele. Marcelo. Ele parou. Eu não sei se um dia existe alguma coisa entre a gente de novo. Yosai. E não quero promessa. Eu também não. Ela apoiou a mão na barriga. Mas quero que você apareça quando disser que vai aparecer. Marcelo assentiu. Isso eu consigo fazer. Helena inclinou a cabeça. Então começa por aí. Meses depois, o divórcio continuava válido. Os direitos deixados pela mãe de Helena passaram a ser tratados diretamente por ela, sem Augusto tomando decisões no lugar dela. Teresa perdeu espaço dentro da própria família. Não porque alguém a expulsou numa cena grandiosa, mas porque Marcelo parou de esconder o que ela tinha feito e ela precisou responder pelas escolhas que passou anos chamando de proteção. Vanessa desapareceu do círculo deles. Não saiu algemada, não houve uma vingança cinematográfica. Perdeu algo que, pra ir lá, doía mais acesso. Teresa não a protegia mais. Marcelo não atendia. Helena não tinha medo dela. E Augusto finalmente entregou às pessoas responsáveis os registros que havia guardado, deixando que cada consequência seguisse seu caminho sem inventar atalhos. Helena teve a filha numa manhã de céu claro em São Paulo. Marcelo chegou antes do horário combinado. Sentou do lado de fora e esperou ser chamado. Quando Helena o viu, segurando a menina pela primeira vez, não esqueceu o que ele tinha feito. Também não precisou esquecer. Perdoar uma parte da história não significava devolver a alguém o mesmo lugar. Alguns meses depois, Marcelo apareceu na porta com uma bolsa de fraldas numa mão e café na outra. Helena abriu. Você tá cedo. 8 minutos. Isso é cedo para você. Tô evoluindo. Ela pegou o café. Não exagera. Marcelo sorriu. A filha começou a chorar lá dentro. Os dois viraram ao mesmo tempo. Ele entrou. Helena fechou a porta atrás dele. Não como esposa. Ainda não como alguém que tinha decidido recomeçar. Só como uma mulher que finalmente aprendera que dignidade não era ficar calada. E que escolher a própria vida não significava precisar viver lá sozinha,
Se você chegou até aqui, me conta qual momento mais te pegou quando Helena descobriu que Vanessa já estava na vida dela antes do casamento começar a desmoronar. Quando Marcelo escolheu perder o cargo em vez de continuar protegendo as mentiras da família. Ou quando Helena contou da gravidez sem usar a criança para reconstruir o casamento. E me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje que sair de uma relação não significa perder a própria família. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar.